Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Rafael Soares Espiritualizando. Estamos começando mais um episódio da Revista Espírita de 1858. Já estamos no segundo vídeo. Sempre lembrando para vocês que toda terça-feira temos o estudo do Livro dos Espíritos e na quarta-feira o Evangelho no Lar. Quinta-feira é o dia da Revista Espírita, então cada dia um episódio com 30 minutos para você poder ouvir, estudar e ter a tranquilidade de aguardar o próximo dia, tendo aí para vocês uma folga, né? Refrescando um pouco a mente, mas você pode também assistir os outros episódios em seguida, né? Você pode curtir o nosso conteúdo da forma que você achar melhor. Mas o conteúdo atualizado vai ser sempre terça, quarta e quinta-feira, ok? Então, vamos começar os nossos estudos, agradecendo a todos que estão nos assistindo, não esquecendo sempre de dar um like no nosso vídeo, se inscrever na nossa página é muito importante para você saber quando é que nós vamos subir vídeos novos e ficar aí atualizado acompanhando o nosso conteúdo, ok? Não podemos deixar de mencionar também que essa é uma página espírita e estamos aqui divulgando a nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e agora, neste momento, a Revista Espírita, que é muito importante e que por vezes é esquecida pelo meio espírita, né? Principalmente por aqueles que estão começando agora a galgar a doutrina, ok? A importância da Revista Espírita vinha sendo debatida, né, trazida no último episódio, em que o Kardec explica, né, que essa Revista Espírita era como se fosse realmente um periódico que ajudou bastante a pessoa dele a se comunicar com os leitores. Então, quando ele recebia as informações do mundo dos espíritos, ele publicava as revistas e dava espaço para aqueles seus leitores para debater, sempre lhe dizendo o seguinte, que não existia imposição da sua opinião, né? Que ele não forçava a opinião. Então ele falava de um lado, o outro falava o leitor falava de outro e ficava cada um com a sua opinião, né? De uma maneira bem democrática. E temos também, né, no começo desse livro, a nota da própria Federação Espírita Brasileira, que é de muita importância fazer a leitura, né? Que dá aí, no caso, a ênfase de ter feito a tradução direto dos seus livros, né? Originais, cópias originais do livro em francês, né? Onde foi trazido aí da Europa, praticamente que incólume, né? Sem qualquer tipo de alteração e feita a tradução diretamente para o português. Eles dão menção também a Guilom Ribeiro e agora o atual tradutor que fez a tradução em 2004, onde tem aí a sua nota, trazendo aí essa informação, né, da dificuldade que foi fazer a tradução, que é o Evandro Noleto Bezerra, fez a tradução, aliás, em 2002, e dizendo aí, inclusive, que fez a tradução diretamente do francês, das cópias originais do acervo que está na Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Então, nessa nota do tradutor, ele traz para a gente aí que fazer a tradução do francês para o português gerou uma série de dificuldades, porque nós estamos falando de uma época, né, que é o século XIX, em que tem uma língua como a francesa, onde a França, naquela época, já tinha costumes diferentes do português e até mesmo do brasileiro, né? Então tinha o português Portugal,
que tinha um costume europeu, no entanto, diferente do francês. E tinha o português brasileiro, né, que o idioma da gente confunde com os nossos costumes e dificultando também aí a tradução do francês daquela época para o português desta época. Então, houve aí uma dificuldade do tradutor para poder manter aí a fidelidade, né, da obra, sem perder qualquer tipo de contexto, sem modificar a sua natureza, que é muito importante. Então, inclusive nessa nota ele pede desculpas por erros possíveis, né, de português ou até mesmo de interpretação, mas que na medida que as edições foram acontecendo, ele fez aí as correções e até hoje talvez sejam feitas edições, talvez não só por ele, mas por outros tradutores também, e deixando aí tudo o máximo da perfeição, né? Sendo sempre fiel à escritura original do Kardec, tá ok? E agora vamos passar então à introdução. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, janeiro de 1858. Você que está chegando agora, você está me vendo aí na tela, né? E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos abaixar aqui a minha imagem e vou deixar o livro atrás para você visualizar, ok? Minha imagem vai ficar pequenininha no canto da tela e o livro vai ficar aqui à sua disposição para você fazer a leitura, tanto no seu note, como no seu celular, ou até mesmo no seu computador, né? Facilitando aí sempre, tendo um tablet na mão, um note, um computador, vai ficar mais fácil para fazer a leitura. Se caso você não tem o tablet ou o note para facilitar, você pode usar o livro, buscar o livro direto. Sempre lembrando que são várias edições e que cada livro editado traz aí uma linguagem talvez aí um pouco diferente, né? Uma palavra ou outra diferente, mas que não se perde o sentido, tá ok? Sempre dentro daquele contexto. Às vezes as páginas não vão bater, né? Dependendo da tiragem, dependendo da edição. Então, não se preocupem com isso. Continue fazendo a leitura, ouçam o que a gente tem para falar, mas fique na leitura também. Você vai poder comparar, inclusive, os dois livros, o que é muito legal também, né? Tá ok? Vamos lá então para a introdução, como vocês estão vendo aí atrás. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, janeiro de 1858. Muito importante a introdução. Vamos lá. A rapidez com que se propagam em todas as partes do mundo os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram desde o início a influência inevitável que viriam a ter o estado moral da sociedade. Ele diz aqui, né, que existe aí, a princípio, o simples objeto de curiosidade, que foi assim que nasceu o Espiritismo, né? Por uma curiosidade do próprio Kardec. Quando surgiram aí os fenômenos, as pessoas começaram a interagir com esses fenômenos, mas com um cunho mais de entretenimento do que um estudo ou alguma coisa que poderia ser aí mais sério, né, mais científico. O Kardec, por ser um cientista, ele não deixou de fazer as suas pesquisas com a finalidade de alguma forma, de tentar desmascarar, né, essa possível fraude. E ele não consegue, mesmo aplicando todo o seu conhecimento científico, ele não consegue desmascarar, chegando à conclusão que realmente tudo que ele via de fenômeno era realmente ali a verdade. Então, a partir desse momento, ele passa a fazer a codificação, aprofundando mais a comunicação com os espíritos, ok? As novas ideias que surgem desses fenômenos popularizam-se cada dia mais e nada lhes pode deter o progresso, pela simples razão de que estão ao alcance de todos ou de quase todos e nenhum poder humano lhes impedirá que se manifestem. Se os abafam aqui, reaparecem em 100 outros pontos,
Aqueles, pois, que neles vissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos pela própria força dos fatos a sofrer-lhe as consequências, como só acontecer às indústrias novas que, em sua origem, ferem interesses particulares, logo absorvidos, pois não poderia ser de outro modo. Aqui era usada a palavra sói, né? Que quer dizer costuma acontecer, né? Então, como costuma acontecer as indústrias novas. Então, na tradução foi buscada essa palavra, tá ok? O que já não se fez e disse contra o magnetismo, entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. Então, o que quer dizer com essa parte, né? Por mais que o pessoal tentasse ridicularizar ou, vamos dizer assim, lacrar na época, né? Na época não tinha a palavra lacrar, mas tentar lacrar aí essa informação, lacrar o espiritismo, de um lado podia fazer, mas do outro não ia conseguir, porque surgia em vários pontos do mundo ao mesmo tempo. Não só na França, né? Mas também nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil também. Embora ainda não tinha aí essa codificação, essa doutrina escrita, tinha aí o pessoal essa dificuldade, mas os fenômenos estavam acontecendo, né? E aí o Kardec teve a excelente ideia, por meio da espiritualidade, de codificar tudo isso, né? Compilar tudo que ele recebia aí com relação à parte de mensagens. É que o magnetismo em uma força natural e perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os possa amedrontar. Então era essa a comparação, né? Ou seja, só late nada resolve, né? Então, quem estava tentando bater no espiritismo naquela época era como se estivesse cortando a grama do lado e do outro lado crescendo, né? Já que grama tem em todo lugar, né? Então não tinha o que eles fazerem, né? Dá-se com as manifestações espíritas a mesma coisa que se dá com o sonambulismo. Se não se produzirem à luz do dia e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre seus membros, das crianças aos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo. Então ele faz uma comparação muito interessante, porque o sonambulismo é uma espécie de mediunidade, né? Então, se não encontrasse de um jeito na base do sonambulismo, na intimidade ou publicamente, acharia outro tipo de mediunidade, né? Mesmo em negação, a mediunidade ela é possível para todos, né? Em escala maior ou escala menor. Então, de qualquer maneira, não tinha como negar o espiritismo nesse sentido também. Quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium e sonâmbula? Sem dúvida, os que combatem não refletiram isso. Não refletiram nisto. Insistimos, quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza da mesma forma que no magnetismo, e não poderá ser exterminada como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará justiça. Se porém for verdadeira, a verdade é como vapor. Quanto mais se o comprime, tanto maior será sua força de expansão. Então, se até hoje não houve nada que desmentisse o espiritismo, com a mesma base que o Kardec trouxe para desvendá-la, eu acredito que isso não vai acontecer mais. Já estamos com o espiritismo passando de 150 anos, né? Aliás, já vai chegar daqui a 30, a 200 anos de espiritismo, né?
praticamente 35 anos, a gente chega a 200 anos de espiritismo. Então, assim, se não foi aniquilada antes, e até agora também não vai ser mais, ok? Ela vai romper os séculos, assim como rompeu aí o cristianismo, né? E o catolicismo, principalmente o catolicismo, porque o cristianismo é eterno, né? E o espiritismo, ele é cristão. Então, a força de Jesus é eterna. As palavras dele são eternas. Então, a gente pode dizer que o espiritismo ele vai alcançar aí a sua, vamos dizer assim, vai alcançar aí muito tempo, né? Vai chegar a séculos, assim como chegou o catolicismo, e acreditamos até mesmo que vai passar disso. Contudo, porém, entretanto, vai chegar um momento que não mais será uma doutrina a ser estudada da forma que é hoje, de maneira mais escondida ou mais restrita, né? Principalmente no comecinho do século passado, como tudo era muito restrito, será uma doutrina, acredito eu, mais popular, talvez sendo até mesmo como uma regra de aprendizado, porque ela fala principalmente da ciência que nós vivemos independente de crença, que é a ciência espiritual, né? Não a ciência espírita. A espírita é o que Kardec trouxe como doutrina. Espiritual é aquilo que Deus já nos trouxe desde sempre. Então não tem aí sentido dessa doutrina deixar de existir e, pelo contrário, acredito que ela vai ser adaptada ao mundo e vai evoluindo também de acordo com a nossa necessidade, né? Sentindo aí então a necessidade do humano e chegando também a parte da preparação, é natural que novas informações, revelações novas serão passadas para nós com muita tranquilidade, até mesmo por uma interação mais direta com a espiritualidade diferente, né, hoje da forma que é feita, né, sem aí o contato visual, às vezes sem o contato auricular, terá uma presença direta aí de acordo com a evolução da Terra, né, tá aí chegando num patamar evolutivo mais avançado, né, nos próximos 1000 anos, acreditamos que nós estaremos aí numa outra fase, atingindo uma outra fase do planeta, né? Uma fase melhor para nós, né? Principalmente para aqueles que estão do lado à direita de Cristo, né? Bom, isso já foi falado várias vezes no Livro dos Espíritos, nosso trabalho, nosso estudo, o Livro dos Espíritos. Então, se você quiser, entre nos nossos vídeos, assista, você vai entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando. Então aqui, olha só, tem vamos continuar aqui, que daí a gente chega aonde a gente quer. Causa justa admiração que enquanto na América somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, isso naquela época, tá pessoal? Sem contar um sem número de escritos, sem número aqui que é inúmeros escritos, né? N números, N escritos aliás. Né? Não periódicos. A França, um país da Europa, onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possuem nenhum. Ou seja, o adiantamento dos Estados Unidos em relação à França era assim, inatingível naquele momento. E é muito estranho porque é na França que nasceu o Espiritismo, né? Então, nos Estados Unidos já estava vindo já toda essa informação. E aqui lá na França, aliás, engatinhando, né? Aqui tem uma nota, né, que fala assim: até agora só existe na Europa um jornal consagrado à doutrina espírita, o Jornal de l'Âme, publicado em Genebra pelo Dr. Boessinger. Na América, o único jornal em francês é o Spiritualiste de la Nouvelle Orleans, ou seja, espiritualismo, né, de Nova Orleans, New Orleans, né? Publicado pelo Sir Barthes. Então aqui continua. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade.
bem como do cepticismo. É essa lacuna que nos propomos a preencher com a publicação desta revista, visando oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões, ligando através de um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sobre o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. É muito importante isso. Se não se tratasse, senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria. Mas os fatos por si mesmos tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude. Então, existia uma necessidade na época de muitas coisas serem passadas ao mesmo tempo e com muita similitude, como ele diz aqui. Essa é a necessidade para comprovar que a espiritualidade estava em sintonia, tanto lá nos Estados Unidos quanto na França. E era necessário passar na época todas as informações muito próximas uma da outra, né? Com a escrita, com o sentido muito parecido, justamente para demonstrar que existia aí uma conexão praticamente que em tempo real entre todos esses espíritos trabalhadores. Isso para demonstrar a realidade. Hoje não seria possível porque nós temos a internet, o que desmentiria. Então hoje a gente tem uma comunicação. Enquanto eu estou falando aqui, a pessoa pode estar ouvindo lá nos Estados Unidos. Naquela época não existia isso. Hoje outras coisas mais são feitas para que seja demonstrado que ainda existe, né, essa conexão. No entanto, em menor número, porque não mais é necessário, porque nós já temos milhões de espíritas que são convictos que existe vida após a morte. Então, sabendo também que não existe somente a vida após a morte, sem uma ordem de graus entre os espíritos, que nós estamos sob a égide de espíritos superiores. Da mesma forma que também somos atingidos diretamente por espíritos inferiores. Então, aqui tudo servindo para o nosso aprendizado. Então, a gente vai aos pouquinhos aí aprendendo sobre isso e tentando, de alguma forma, absorver sem trazer qualquer tipo de prejuízo ou qualquer coisa no sentido. Vamos continuar aqui. O que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale à inteligência. Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes, que foram suas manifestações iniciais. Então foi esse o método na época de fazer a comunicação. Hoje é totalmente feito através dos médiums, né? Tanto os médiums psicógrafos, como também aqueles que são médiums de efeitos físicos ou até mesmo os intuitivos, que vão recebendo aí as informações e repassando, né? Então vários tipos de mediunidade, até mesmo a clarividência, que ajuda bastante também a comunicação direta com os espíritos. E aos poucos as pessoas vão ali buscando sua fé em relação a isso. Hoje é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo até então jamais apresentado à observação filosófica. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nós mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse rapidamente se esgotasse. Então, essa seriedade também, né? E a curiosidade que eles colocavam, né, à disposição, fez com que o Livro dos Espíritos e toda a doutrina espírita, né, fosse um atrativo, vamos dizer assim, permanente, né? Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, com certeza. E é precisamente aí que reside o erro dos que pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma que seja uma ciência filosófica. Então, para eles era suficiente isso, né? Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos por si sós não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos.
é o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se por isso se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir pelo menos os princípios gerais onde começa a ciência. A gente não pode esquecer, né, que toda ciência ela tem um princípio, uma descoberta e o desenvolvimento, né? Nós tivemos a descoberta do espiritismo, na verdade não do espiritismo em si. Vamos falar do mundo espiritual. O espiritismo é a doutrina. Tivemos então uma descoberta de fenômenos espirituais. Esses fenômenos foram codificados e não foram codificados à toa. Tiveram ali uma forte bateria de testes para se chegar à veracidade dos fenômenos. Essa bateria de testes, como a gente sempre fala, foi feita pelo próprio Kardec, que era cientista, né? Era matemático, ele tinha ali uma série de conhecimentos sobre física, química e outros ramos das ciências a mais, que proporcionou a ele essa possibilidade de fazer esses testes e chegar à conclusão que realmente existe a vida após a morte e que a gente precisa estudar isso, né? Porque o mundo, né, espiritual é infinito, assim como o universo. E se o homem hoje busca aprender mais sobre o universo, ele tem aí por obrigação buscar mais informações sobre o mundo espiritual, ok? Porque a gente tem o mundo material no universo, onde o homem pode tocar por conta desta vibração, mas temos infinitos mundos espirituais, né? Infinitos mundos materiais e infinitos mundos espirituais. Então, cada orbe com sua parte física, no entanto, com sua parte espiritual estendida ao infinito. Então, a gente, né, como ser que ainda está começando a caminhar, ainda não consegue visualizar a proporção disso. Mas aos poucos, de acordo com a nossa evolução, chegaremos lá. Mas não podemos ignorar o fato de que isso está aí e nós precisamos estudar, né? Não podemos deixar isso de lado, porque é uma ciência que se diz e tem correlação direta com a nossa vida. E isso não pode deixar passar batido nesta existência nem na próxima. Já que foi apresentado para a gente tem que tentar aproveitar o conhecimento. E continuamos o exame raciocinado dos fatos e das ciências e das consequências que deles decorrem, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que se vê. Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nolo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre. Essa era a ideia do Kardec. Deixar a revista à disposição das pessoas para, quando viesse a sua publicação, ficasse em aberto o debate, né? A troca de informações. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Aí vem a palavra que ele disse e que ficou gravada para a eternidade. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Eu acho que isso serve para tudo na vida. Política, religião, qualquer ramo que traga aí um debate, a gente tem que discutir, mas não disputar. E isso, infelizmente, a disputa é que vem trazendo aí a nossa queda aos poucos, né? Então vamos lá, vamos discutir e não disputar. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque está acabando. Não está, então vamos terminar somente esse parágrafo, né? E a gente encerra por hoje para continuar na próxima semana. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido
nos últimos tempos, de maneira mais geral, tudo prova que tenha ocorrido desde as eras mais recuadas. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo e seus efeitos. Quanto o mundo e os seus efeitos devem ter produzido em todas as épocas. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desses 30 minutos que passamos juntos aqui falando sobre a Revista Espírita, que ainda temos alguma coisinha aqui, né, para poder desfrutar até o começo da matéria, né, pelo capítulo 1. Então, na próxima semana eu espero vocês aqui comigo para continuar desfrutando desse conhecimento que o Kardec nos ajudou, né, de alguma forma aí a trazer, né? Então, vamos prestigiar o trabalho, então, feito pelo nosso querido irmão Kardec, que esteja muito bem aonde está, né? E que continue aí olhando por nós, por meio do nosso querido irmão Jesus e nosso Pai Celestial. Um grande abraço a todos, que o nosso Pai esteja com todos vocês. Até a próxima.